Capítulo 1. O mundo comum e o chamado para a aventura. A Capadócia era uma terra de contrastes, onde montanhas desafiavam o céu e planícies se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Ali, entre terrenos áridos e vales misteriosos, cresceu Jorge, um jovem cavaleiro que se destacou desde cedo por sua bravura e integridade. Ele era filho de uma família cristã, algo perigoso em um tempo em que a fé era perseguida pelo poderoso Império Romano, governado pelo imperador Diocleciano. Desde a infância, Jorge fora treinado na arte da guerra. Seu pai, um veterano do exército romano, ensinou-lhe o manejo da espada e, acima de tudo, o significado da honra. Com o tempo, ele se juntou ao exército, onde sua habilidade, aliada a um senso de justiça inabalável, rapidamente lhe garantiu o respeito de seus pares e a posição de oficial. Apesar de sua alta patente, Jorge nunca perdeu a humildade. Ele era conhecido por ajudar os soldados de menor patente e os civis que sofriam com os abusos dos poderosos. Sua coragem não estava apenas no campo de batalha, mas também na maneira como tratava os mais vulneráveis. A vida no exército, embora cheia de desafios, era algo a que Jorge já estava acostumado. Ele conhecia os deveres de um soldado romano e aceitava o peso das responsabilidades que lhe eram impostas. No entanto, esses tempos eram particularmente difíceis para os cristãos, e Jorge frequentemente era atormentado pela forma como o Império tratava aqueles que, como ele e sua família, professavam a fé cristã. Foi em meio a esse cenário tenso que a notícia de um problema ainda maior começou a se espalhar pelo reino. Um dragão, segundo os boatos, havia surgido nos arredores de uma pequena vila ao sul. O monstro, que morava em um pântano sombrio, aterrorizava os habitantes, devastando os campos e envenenando os rios com seu hálito mortal. Para aplacar a fúria da criatura, os moradores começaram a oferecer sacrifícios. Primeiro gado, e quando estes se esgotaram, seres humanos sorteados dentre a população. O medo e o desespero tomavam conta do reino. Certa manhã, o mensageiro do rei atravessou o acampamento militar onde Jorge estava. O anúncio era claro. A filha do rei, a princesa Sabina, fora escolhida para ser a próxima vítima do dragão. A notícia espalhou-se como fogo, deixando todos em estado de choque. Sabina era amada pelo povo por sua bondade, e a ideia de que ela fosse sacrificada causou indignação e tristeza entre os soldados e os habitantes do reino. Jorge ficou profundamente abalado. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas, ao mesmo tempo, entendia que qualquer ação contra a criatura seria um ato de grande risco e uma possível desobediência às ordens superiores do Império. O medo e a dúvida pesavam em seu coração, mas o senso de justiça gritava dentro dele. Como poderia simplesmente ignorar o sofrimento daquelas pessoas e o destino cruel da princesa? Os pensamentos de Jorge foram interrompidos quando ele foi chamado para uma reunião com os superiores. As instruções eram claras. Ninguém deveria intervir. O sacrifício da princesa era visto como um meio necessário para manter o equilíbrio e evitar um mal maior. Jorge ouviu essas ordens em silêncio, mas sua mente estava em turbulência. Sabina era inocente, e permitir que ela fosse entregue a um monstro era algo que ele não conseguia aceitar. Nos dias seguintes, Jorge se viu dividido entre seu dever como oficial e sua consciência. Ele sabia que desafiar o Império poderia significar a perda de sua posição, ou até mesmo sua vida. No entanto, a cada noite que passava, ele tinha visões terríveis da princesa sendo levada ao pântano, do dragão emergindo de sua caverna para tomar mais uma vítima. Era como se a própria injustiça da situação não lhe desse descanso. Foi durante uma dessas noites sem sono que Jorge decidiu caminhar até uma pequena capela cristã escondida nos arredores do acampamento. Ele precisava de orientação, precisava saber se sua decisão de enfrentar o dragão era de fato o certo a fazer. Lá encontrou um velho eremita, um homem de aparência frágil, mas que emanava uma calma quase sobrenatural. Jorge confidenciou seus dilemas ao velho, falando sobre suas dúvidas e seu medo de desafiar o Império. O eremita ouviu tudo com paciência, e quando Jorge terminou, ele apenas sorriu. Ele falou sobre a verdadeira coragem, aquela que não está na força do braço ou na destreza com a espada,
mas na capacidade de fazer o que é certo, mesmo que isso custe tudo. Com mãos trêmulas, ele entregou a Jorge uma espada antiga, dizendo que ela estava abençoada e que, se Jorge decidisse agir, Deus estaria ao seu lado. O cavaleiro segurou a espada, sentindo seu peso e compreendendo o que aquilo significava. Aquela noite, Jorge tomou sua decisão. Ele sabia que não poderia permitir que a princesa fosse sacrificada. Sabia que, independentemente das consequências, precisava fazer o que era certo. Assim, ao amanhecer, Jorge partiu em direção ao sul, para a vila que vivia sob o terror do dragão. Sem escolta, sem alarde, apenas ele, sua armadura e a espada abençoada que agora simbolizava sua fé e sua determinação. Enquanto Jorge cavalgava em direção à vila atormentada, seus pensamentos oscilavam entre dúvida e convicção. O vento frio da manhã soprava em seu rosto, como se o desafiando a reconsiderar sua decisão. Durante sua jornada, ele refletia sobre o que estava arriscando. Ele não era apenas um soldado comum, tinha uma posição importante no exército romano, com responsabilidades e deveres. Se ele falhasse, as consequências não seriam apenas a morte. Seria a vergonha de ter desobedecido o império e a perda de tudo o que havia construído. Mas cada passo de seu cavalo o levava para mais longe do acampamento e mais perto de seu destino. A cada aldeia que passava, via os olhares desesperados dos aldeões, homens e mulheres que tinham perdido a esperança. A notícia do dragão havia se espalhado, e o medo que pairava sobre o povo parecia ter envenenado a própria terra. A tristeza e a miséria eram visíveis em todos os cantos, nos campos abandonados e nas janelas fechadas. A noite começou a cair, e Jorge decidiu parar em uma pequena vila para descansar. Ele encontrou abrigo em uma casa humilde, pertencente a uma família que não hesitou em recebê-lo. O pai da família era um homem velho, com o rosto marcado pelo tempo, e sua esposa, uma mulher de olhar bondoso, mas cansado. Eles ofereceram a Jorge um lugar ao redor do fogo e um pedaço de pão duro, o melhor que tinham para compartilhar. Enquanto o cavaleiro comia, a conversa se voltou para o dragão. O velho homem, de olhos fixos na chama tremeluzente, contou como a criatura havia surgido do pântano e se instalado nas montanhas próximas. Ele falava com tristeza sobre os sacrifícios, sobre os filhos e netos que haviam sido perdidos para o monstro. Jorge viu nos olhos daquele homem a mesma dor que ele sentia, a impotência diante de uma força avassaladora. Naquela noite, enquanto Jorge tentava descansar no chão de terra batida, sentiu suas dúvidas o assombrando novamente. O velho homem e sua esposa pareciam tão resignados, tão entregues ao destino que o dragão havia imposto sobre eles. Será que estou cometendo um erro? Serei eu capaz de enfrentar algo tão poderoso? Pensava ele enquanto olhava para o teto escuro da casa. Por volta da meia-noite, Jorge se levantou, incapaz de encontrar paz em meio às suas incertezas. Ele saiu para o lado de fora, onde o céu estava pontilhado de estrelas. Foi lá que ele avistou o velho homem sentado próximo ao fogo, murmurando palavras que Jorge não pôde entender. Quando o cavaleiro se aproximou, o velho parou de murmurar e olhou para ele, com um olhar que parecia enxergar algo além da carne e do osso. "Você está lutando contra o medo, não é?" disse o velho. Jorge não respondeu, mas o homem prosseguiu. Ele começou a falar sobre coragem, sobre como o verdadeiro poder não estava em derrotar um inimigo com força bruta, mas em superar a própria hesitação. Ele disse que às vezes o maior dragão era aquele que carregávamos dentro de nós. A voz que nos fazia duvidar de nossa capacidade, a sombra que sussurrava que não éramos suficientes. Foi naquele momento, sob o céu estrelado e o olhar de alguém que claramente havia enfrentado suas próprias batalhas, que Jorge sentiu algo mudar. O velho homem pegou um pequeno medalhão de madeira que estava pendurado em seu pescoço e o entregou a Jorge. "Leve isso com você", disse ele. "Não é mágica, mas é uma lembrança do que estamos protegendo, a esperança de todos nós." Jorge aceitou o presente, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto em sua mão. Ele percebeu que não estava apenas lutando contra um dragão, mas sim contra o desespero e o medo que assombravam todos aqueles que viviam sob a ameaça do monstro. Naquele momento, o propósito da sua jornada se renovou.
Ele não estava mais lutando sozinho. Ele carregava com ele os sonhos, as dores e a fé de todos aqueles que haviam perdido a esperança. Pela primeira vez em dias, Jorge se sentiu em paz. Voltou para o lugar onde estava deitado e, segurando o medalhão junto ao peito, adormeceu. Quando a manhã chegou, ele estava decidido. Não havia mais dúvidas, apenas a convicção de que precisava continuar. O caminho adiante era perigoso, mas ele agora sabia que estava preparado, porque independentemente do que acontecesse, ele estava lutando pelo que era certo. Jorge despediu-se da família, montou em seu cavalo e continuou a cavalgar rumo ao covil do dragão. Com ele, levava a espada abençoada e o pequeno medalhão, símbolos de fé e coragem que agora guiavam sua jornada. Capítulo 3. A partida e os primeiros obstáculos. Jorge seguia pelas trilhas estreitas que levavam até a vila atormentada pelo dragão. O vento cortante e o céu cinzento pareciam pressagiar os desafios que estavam por vir. Seu cavalo trotava em um ritmo constante, e Jorge segurava o medalhão próximo ao peito, sentindo a força invisível daqueles que contavam com ele. À medida que se aproximava das terras ao sul, a paisagem se tornava cada vez mais desolada. O solo, antes fértil, agora parecia infértil e estéril, e o cheiro de enxofre tornava o ar quase irrespirável. Ele passou por vilas abandonadas, lugares onde o medo do dragão havia desalojado os habitantes e transformado casas em ruínas silenciosas. As portas pendiam de suas dobradiças e os campos estavam completamente vazios, como se ali não houvesse vida há muito tempo. Jorge sabia que precisava descansar, mas cada lugar que encontrava parecia repleto de uma aura de tristeza e desespero. Foi então que ele decidiu seguir em frente, confiando em sua própria resistência e na força de seu cavalo. Não havia tempo a perder, não quando a vida da princesa e a esperança do povo estavam em risco. Ao atravessar uma floresta densa e antiga, Jorge começou a perceber sinais de que não estava sozinho. Galhos quebrados no chão e sombras entre as árvores o fizeram ficar em alerta. Ele sabia que a floresta era o último ponto antes de chegar ao pântano onde o dragão habitava, e não era estranho imaginar que perigos rondavam aqueles caminhos. De repente, um barulho seco ecoou por entre as árvores, seguido por movimentos rápidos. Antes que pudesse reagir, Jorge foi surpreendido por um grupo de homens, armados com lanças e vestindo peles escuras. Eram saqueadores, aproveitando o pânico causado pelo dragão para se apropriarem das poucas posses que restavam das vilas abandonadas. Eles cercaram Jorge, exigindo suas armas e qualquer valor que pudesse carregar. Por um momento, Jorge pensou em tentar resolver a situação com palavras, mas os olhares gananciosos dos saqueadores mostravam que eles não estavam ali para negociar. Segurando firmemente sua espada, ele assumiu uma postura defensiva, pronto para o confronto. Eles avançaram, e Jorge, com movimentos precisos e rápidos, desviou e desarmou o primeiro atacante que se aproximou. Apesar de estar em desvantagem numérica, a determinação em seus olhos e a destreza de seus movimentos começaram a espalhar o medo entre os homens. Os saqueadores não esperavam encontrar alguém com tal habilidade, e logo, um a um, começaram a recuar, percebendo que não teriam chance contra o cavaleiro. Quando o último deles fugiu pela floresta, Jorge abaixou a espada, sentindo o peso da tensão diminuir. Ele sabia que aquela era apenas a primeira das muitas provações que enfrentaria. Mas aquela breve batalha também o reassegurou. Ele ainda estava focado, pronto para seguir em frente e enfrentar o verdadeiro inimigo. Ao final do dia, Jorge chegou a uma clareira onde avistou um pequeno grupo de aldeões. Eles estavam reunidos ao redor de uma fogueira, seus rostos marcados pela fadiga e pelo medo. Quando o viram se aproximar, seus olhos se encheram de curiosidade e esperança. Um homem, que parecia ser o líder do grupo, aproximou-se de Jorge e perguntou se ele era o cavaleiro que estava indo enfrentar o dragão. Jorge assentiu e imediatamente percebeu a mistura de alívio e preocupação que passou pelo semblante dos aldeões. Eles ofereceram a Jorge água e pão, algo simples, mas de grande valor, dada a situação em que viviam. Ao redor da fogueira, Jorge ouviu histórias sobre os terrores causados pelo dragão, sobre como as pessoas haviam sido obrigadas a abandonar suas casas e como a princesa Sabina havia sido levada para a margem do pântano naquela mesma manhã.
Jorge percebeu que o tempo estava ainda mais curto do que imaginara. Quando a lua surgiu alta no céu, os aldeões desejaram sorte a Jorge, fazendo orações baixas enquanto ele se preparava para partir. Ele agradeceu a hospitalidade, montou em seu cavalo e olhou uma última vez para aquelas pessoas. Nos rostos cansados, ele viu uma centelha de esperança, algo que não podia falhar em alimentar. Assim, Jorge seguiu pela trilha que o levaria até a entrada do pântano. Cada passo de seu cavalo o aproximava da escuridão, das sombras que escondiam o perigo, mas também de seu destino. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo maior guiando seus passos. A certeza de que ele não lutava apenas por si, mas por todos aqueles que não tinham mais forças para lutar. Capítulo 4. Aproximação da caverna e descobertas. A madrugada avançava lentamente, trazendo consigo uma escuridão densa, e Jorge continuava sua marcha solitária rumo ao pântano onde o dragão se escondia. A paisagem à sua volta foi gradualmente mudando. Os campos deram lugar a terrenos pantanosos, onde o cheiro de podridão tomava conta do ar. O terreno se tornava cada vez mais difícil, e o cavalo de Jorge tinha dificuldades em avançar entre as poças escuras e o lodo traiçoeiro. Jorge finalmente chegou à margem do pântano. O ar estava parado, e a água que se espalhava como um espelho refletia o brilho distante das estrelas. Era um lugar que parecia estar suspenso entre o mundo dos vivos e dos mortos. As sombras das árvores retorcidas se alongavam, criando formas bizarras que pareciam dançar ao redor de Jorge. Ele desmontou do cavalo e seguiu a pé, sabendo que a partir daquele ponto, a presença da montaria poderia atrair mais atenção indesejada. À medida que se aproximava do centro do pântano, ele avistou a entrada de uma caverna. A boca da caverna parecia um portal que levava para as profundezas do desconhecido, um buraco escuro cercado por pedras úmidas e musgo. Ao redor da entrada, Jorge viu vestígios das vítimas do dragão. Pedaços de roupas rasgadas, marcas de queimaduras no solo, ossos quebrados que contavam uma história de terror e desespero. Perto dali, em um pequeno altar improvisado, Jorge encontrou flores murchas e oferendas deixadas pelos aldeões, uma última tentativa de aplacar a ira da criatura. Era claro que o medo que aquela fera inspirava não era apenas uma história, era uma força real que devastava toda a vida ao seu redor. Jorge se aproximou da entrada da caverna, tentando ignorar a crescente sensação de que ele estava sendo observado. O vento soprava levemente, e o silêncio era interrompido apenas pelo ocasional som de algo se movendo na água. Ele sabia que o dragão estava por perto. Podia sentir a presença ameaçadora da criatura, como uma sombra pairando sobre o lugar. Cada passo que dava em direção à entrada parecia mais pesado, como se o medo tentasse paralisá-lo. Dentro da caverna, o ar era abafado, e a escuridão parecia absorver qualquer luz que entrasse. Jorge acendeu uma tocha improvisada, e a chama tremeluzente projetou sombras inquietas nas paredes de pedra. O som de sua respiração ecoava, e a tocha iluminava apenas alguns metros à frente, deixando o restante da caverna envolto em um mistério profundo. Foi então que Jorge avistou algo que chamou sua atenção. Em uma parede, havia inscrições antigas, símbolos gravados na pedra, cobertos por musgo e sujeira. Jorge limpou parte da parede com a mão, revelando desenhos que mostravam a figura de um dragão e um cavaleiro, ambos frente a frente. As figuras pareciam estar em equilíbrio, como se representassem algo mais profundo do que um simples combate. Era como se os símbolos contassem uma história de convivência, ou talvez um pacto antigo que havia sido quebrado. Essas inscrições fizeram Jorge questionar a verdadeira natureza do dragão. Não era apenas uma besta irracional. Havia algo mais ali, algo que ia além do que ele compreendia. Sentiu um calafrio ao perceber que essa luta não era apenas uma batalha de vida ou morte. Havia algo mais em jogo, algo que poderia significar a diferença entre salvar aquela terra ou condená-la para sempre. Quando Jorge se afastou das inscrições, ouviu um som profundo vindo do interior da caverna. Era um ruído grave, um ressoar que parecia vibrar dentro de suas costelas. Aquele som só podia significar uma coisa: o dragão estava despertando. Jorge respirou fundo, fechou os olhos por um momento e segurou o medalhão em seu peito.
Ele pensou em todas as pessoas que haviam depositado suas esperanças nele. Ele pensou na princesa, esperando por um milagre em algum lugar perto dali. Não havia mais espaço para hesitação. Com a tocha erguida, Jorge avançou para dentro da caverna, cada passo ecoando em meio ao silêncio opressor. A escuridão o envolvia por todos os lados, mas dentro de seu coração, a chama da coragem ainda queimava intensamente. Capítulo 5. Aprovação Suprema. A batalha contra o dragão. A caverna se tornava cada vez mais estreita conforme Jorge seguia adiante, o ar cada vez mais pesado, impregnado de um cheiro acre de enxofre. A tocha, sua única fonte de luz, tremeluzia como se estivesse prestes a apagar, aumentando a sensação de vulnerabilidade. As sombras se moviam nas paredes, criando formas que pareciam ganhar vida por breves instantes. Cada passo ecoava e fazia parecer que a própria caverna estava viva, ressoando com a presença do dragão que Jorge sabia estar próximo. De repente, um rugido ecoou das profundezas, um som tão profundo e ameaçador que parecia estremecer a própria terra. Jorge parou por um momento, sentindo o coração bater descontrolado em seu peito. O som não era apenas de fúria, mas também de dor. Uma dor antiga e cheia de ressentimento. O cavaleiro percebeu que, seja o que fosse aquela criatura, ela não era apenas um monstro sedento de sangue. Havia algo mais sombrio e profundo, como se o dragão estivesse preso naquele lugar, lutando contra uma existência forçada. Então ele o viu. Em meio à penumbra, os olhos da criatura brilharam. Duas esferas amarelas e ardentes, fitando Jorge com uma mistura de raiva e curiosidade. O dragão era enorme, seu corpo coberto de escamas negras que refletiam a luz da tocha como uma armadura impenetrável. Suas garras rasgavam o solo da caverna, e cada movimento parecia repleto de uma força primitiva, uma energia que fazia o coração de Jorge hesitar por um breve instante. Jorge ergueu sua espada, a lâmina abençoada refletindo uma luz fraca. Ele sabia que precisava agir rápido. O dragão soltou outro rugido e soprou seu hálito quente, uma baforada ácida e sufocante que quase apagou sua tocha. Jorge desviou para o lado, o calor passando tão próximo que queimou a lateral de sua armadura. Ele rolou no chão de pedra, levantando-se rapidamente, e manteve os olhos fixos na criatura. Sua mão firme, a espada pronta para atacar. A batalha começou com uma intensidade brutal. O dragão avançou, batendo suas asas para criar uma rajada de vento que quase derrubou Jorge. O cavaleiro, com movimentos treinados e precisos, desviou dos golpes das garras afiadas, procurando um ponto vulnerável na armadura natural do monstro. Mas o dragão era rápido, mais do que Jorge poderia imaginar, e cada ataque que ele desferia parecia não surtir efeito, ricocheteando nas escamas grossas. Por um momento, Jorge sentiu o desespero começar a se infiltrar. Como posso derrotá-lo? Pensou. Mas ele se lembrou das palavras do eremita e do medalhão que carregava. Não era apenas uma questão de força, mas de coragem e propósito. Ele precisava encontrar uma maneira, algo que o dragão não pudesse prever. Então, Jorge percebeu algo. O dragão protegia uma parte de seu corpo com mais insistência. O lado esquerdo de seu peito, que ele mantinha virado para longe de Jorge. Um ponto vulnerável. Era ali que ele precisava focar seus ataques. Com uma nova determinação, Jorge começou a manobrar, esperando a oportunidade certa. Ele desviava dos ataques ferozes da criatura, seus movimentos agora mais calculados. Ele se aproximava cada vez mais do lado esquerdo do dragão, preparando-se para um golpe decisivo. A criatura, percebendo a intenção de Jorge, soltou um rugido furioso e ergueu-se sobre as patas traseiras. Nesse momento, o cavaleiro viu sua chance. Com toda a força que ainda restava em seu corpo, Jorge correu em direção ao dragão e saltou, mirando a espada diretamente no ponto exposto do peito da criatura. O tempo pareceu desacelerar, e Jorge sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado, enquanto a ponta da lâmina penetrava a pele do dragão. Um grito cortante ecoou pela caverna, o som da dor de uma criatura antiga e poderosa. Jorge sentiu o impacto do golpe atravessar seu corpo, uma vibração que parecia conectar a lâmina ao seu próprio coração. Ele caiu no chão,
rolando para longe enquanto o dragão se debatia, batendo as asas e golpeando o ar ao seu redor. Por um instante, Jorge pensou que talvez não tivesse sido o suficiente, que a criatura pudesse se levantar novamente e atacá-lo com mais fúria. Mas aos poucos, o dragão começou a enfraquecer. Suas asas tremiam, seus rugidos se tornavam menos ferozes, e seu corpo desabou no chão da caverna, criando um tremor que pareceu fazer o mundo inteiro estremecer. A criatura soltou um último suspiro profundo, e os olhos antes cheios de fúria agora apenas refletiam a dor e o cansaço de uma longa existência. Jorge se levantou com dificuldade, cada músculo de seu corpo doendo. Ele se aproximou do dragão, agora caído, e olhou em seus olhos pela última vez. Não havia raiva ali, apenas resignação. Jorge percebeu que o dragão não era apenas uma criatura maligna, mas também uma vítima das circunstâncias, forçada a viver em constante conflito com o mundo humano. Finalmente a chama nos olhos do dragão se apagou, e o pântano ao redor da caverna pareceu soltar um suspiro. O silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pela respiração pesada de Jorge. Ele sabia que havia vencido, mas não sentia alegria, apenas um profundo cansaço e a certeza de que o sacrifício do dragão era parte de algo maior, um mal necessário para salvar muitas vidas. Com a espada ainda em mãos, Jorge saiu da caverna em direção ao amanhecer que começava a surgir no horizonte. A claridade trazia consigo a promessa de um novo dia, e com ele, a esperança de um futuro livre do medo que havia assolado aquele povo. Ao longe, Jorge ouviu os primeiros gritos de alegria dos aldeões, que ao verem o cavaleiro sair da caverna, sabiam que o pesadelo havia acabado, e assim, com o corpo exausto e a alma leve, Jorge caminhou de volta, sabendo que, apesar da batalha ter terminado, sua jornada estava longe do fim. Ele havia provado seu valor, não apenas como um guerreiro, mas como um defensor da justiça e da esperança. Quando Jorge emergiu da caverna, a luz do amanhecer iluminou seu rosto, e o vento fresco da manhã trouxe uma sensação de alívio e renovação. Ele olhou para o horizonte e viu os primeiros raios de sol despontando, colorindo os campos que antes pareciam envoltos por uma escuridão sem fim. Aquele era um novo dia, um dia que trazia consigo a promessa de uma vida sem o terror do dragão. Os aldeões, que aguardavam ansiosamente, se aproximaram timidamente, incertos sobre o resultado. Mas ao verem Jorge, exausto, mas de pé, com a espada ainda em mãos, um grito de alívio e alegria ecoou pelo campo. Crianças correram para perto dele, seguidas por adultos que se aproximavam com os olhos marejados de gratidão. A princesa Sabina, que havia sido levada às margens do pântano na esperança de um milagre, agora corria ao encontro do cavaleiro, seus olhos refletindo a esperança que todos ali compartilhavam. Sabina se aproximou de Jorge, segurando suas mãos firmemente. "Você conseguiu", ela disse, sua voz embargada de emoção. Jorge sorriu de maneira cansada, assentindo com a cabeça. Ele estava feliz por ter conseguido salvá-la. Mas havia em seu coração um sentimento complexo, pois ele sabia que a batalha não era apenas contra um monstro físico, mas também contra as sombras que assolavam os corações das pessoas. Os aldeões ergueram Jorge sobre seus ombros, celebrando seu triunfo. Eles cantavam e o aclamavam como um herói, uma figura de esperança que havia devolvido a paz àquela terra tão assombrada. Contudo, enquanto a alegria dos aldeões crescia ao seu redor, Jorge permaneceu em silêncio, observando aqueles rostos aliviados. Ele sabia que não era apenas uma questão de derrotar o dragão. A verdadeira vitória seria manter viva a coragem naqueles corações após os terrores passados. Depois das celebrações, Jorge foi levado para a casa do ancião que liderava o vilarejo. Ali, ofereceram-lhe comida e bebida, e os aldeões se revezavam para agradecer pessoalmente ao cavaleiro. Muitos trouxeram pequenas oferendas, pão, frutas e até objetos pessoais, como sinal de gratidão. Jorge aceitou cada gesto com humildade, mas recusou qualquer pagamento. Ele não havia feito aquilo por ouro ou prêmios, mas por um senso de dever e justiça. Enquanto descansava, o ancião se aproximou e colocou uma mão gentil sobre o ombro de Jorge. "Você trouxe esperança ao nosso povo, cavaleiro, e isso é algo que nenhum ouro poderia comprar."
disse ele, sua voz carregada de gratidão. Jorge sorriu levemente, entendendo o peso daquelas palavras. Havia algo mais valioso do que riquezas, a certeza de que ele havia feito o que era certo. Quando a tarde caiu, Jorge sabia que era hora de partir. Ele se despediu dos aldeões, agora com os corações renovados. A princesa Sabina, ainda emocionada, agradeceu mais uma vez, segurando a mão de Jorge por um último instante antes que ele subisse em seu cavalo. Ele acenou para as pessoas reunidas e lentamente começou a cavalgar de volta à sua próxima missão. Não mais um soldado romano, mas um protetor dos oprimidos. Jorge seguiu seu caminho pela estrada, deixando para trás o pântano e o vilarejo, mas levando consigo as lembranças da coragem e da esperança que havia ajudado a reacender. Ele sabia que sua jornada estava longe do fim. Ainda havia injustiças a serem combatidas e muitas pessoas necessitando de esperança. Ele cavalgava com o peito leve, sabendo que, mesmo que enfrentasse novos dragões, fossem em forma de monstros ou de injustiças humanas, ele estava pronto para a batalha. Capítulo 7. Ressurreição do herói. Jorge cavalgou por dias em direção ao reino, sentindo o peso das batalhas travadas e da transformação que ocorria em seu interior. Ao chegar à cidade, foi recebido com um misto de surpresa e receio. O povo estava ciente do seu feito, das histórias que já haviam corrido de boca em boca, relatando como ele havia enfrentado e vencido o dragão. Mas a glória não estava garantida para ele ali. Os oficiais do Império aguardavam-no com expressões sérias e frias. Havia rumores de que Jorge havia desobedecido às ordens do imperador Diocleciano, e isso não poderia ser ignorado. Quando ele desmontou de seu cavalo, foi imediatamente cercado por soldados e levado diante dos superiores, sem direito a descanso ou saudações. Diante dos comandantes, Jorge ouviu as acusações de traição, por ter abandonado seu posto, por ter ignorado as ordens e, principalmente, por ter se declarado abertamente um defensor dos cristãos, aqueles que eram vistos como uma ameaça à estabilidade do império. Em vez de defender-se, Jorge permaneceu em silêncio, sua expressão calma e resoluta. Ele sabia que havia tomado a decisão certa e estava disposto a enfrentar qualquer consequência. A ordem para sua prisão foi dada. Os soldados o arrastaram pelas ruas, levando-o até uma cela escura e fria, enquanto o povo olhava em choque. Muitos sussurravam entre si, incertos do que estava acontecendo. Como o herói que derrotou o dragão agora era tratado como um criminoso, os olhares que antes eram de admiração agora eram misturados com medo e tristeza. Na cela, Jorge passou dias em reclusão. Durante aquelas noites solitárias, ele refletia sobre os sacrifícios que a coragem exigia. Mas, para sua surpresa, o apoio do povo começou a crescer. Os aldeões que haviam sido salvos, os camponeses e até mesmo alguns soldados que haviam ouvido falar de seu feito se mobilizaram. Aos poucos, grupos de pessoas se reuniam em frente à prisão, exigindo a liberdade de Jorge. Eles sabiam que ele era mais do que um soldado desobediente. Ele era um símbolo de esperança, algo de que precisavam desesperadamente. Os gritos do povo aumentaram dia após dia. "Libertem o herói!" Era o clamor que ecoava pelas ruas. A pressão popular tornou-se insustentável para as autoridades, e logo os comandantes perceberam que mantê-lo preso só aumentaria o descontentamento e o risco de revolta. Por fim, as portas da cela foram abertas, e Jorge foi liberado, embora não sem consequências. Ele não podia mais servir ao exército, havia sido destituído de seu posto. Capítulo 8. O retorno com o Elixir. Jorge caminhou pelas ruas do reino, agora com um novo fardo e uma nova missão. Não carregava mais o peso das obrigações do exército, mas algo muito maior e mais significativo. Ele carregava a esperança do povo. As pessoas ao seu redor se aproximavam para tocá-lo, como se ele fosse um milagre, um sinal de que, mesmo diante das forças mais opressoras, a coragem e a justiça ainda poderiam prevalecer. Sabendo que sua jornada estava longe do fim, Jorge montou em seu cavalo e partiu, agora sem destino fixo, mas com a certeza de que sua missão era maior do que qualquer título ou reconhecimento do império. Ele havia se tornado um cavaleiro sem bandeira, mas com um propósito claro: proteger os inocentes, defender os oprimidos
e levar o elixir da esperança àqueles que mais precisavam. Enquanto cavalgava pelas colinas, Jorge olhou para o medalhão que levava consigo, um símbolo da fé e do sacrifício que ele havia feito. Ele sabia que cada batalha vencida era apenas uma pequena parte de uma luta muito maior. O dragão que ele derrotara era apenas um dos muitos desafios que a humanidade enfrentava. E sua verdadeira missão agora era inspirar outros a levantarem suas espadas e enfrentarem os seus próprios dragões. Com o sol se pondo no horizonte, Jorge se sentiu em paz. Ele não tinha mais o exército, mas tinha o povo ao seu lado. E isso era mais do que suficiente. Ele seguia agora como um verdadeiro herói, não pelo título ou pelas honras, mas pelas vidas que tocava e pela esperança que reacendia, onde quer que fosse.